eu sou Elcilene e nossa aula de hoje vai ser sobre artigo e numeral. Quando estudamos artigo, nós estamos estudando a morfologia, que é uma das classes gramaticais. Então, a gramática, para que a gramática serve? A gramática serve principalmente para facilitar a comunicação entre nós. Por exemplo, quando estudamos as conjugações dos verbos, estudamos a maneira comum de flexionar os verbos. Então, se não fosse a gramática, se a gramática não existisse, cada um de nós iríamos flexionar os verbos de maneira diferente, né? Assim, isso ia dificultar, nossa comunicação, porque não ia ter, cada um ia aprender ou se expressar de uma maneira diferente e assim ia dificultar a nossa comunicação, o nosso aprendizado. Então, o que é artigo? Artigo é a palavra que se antepõe a um substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo e, ao mesmo tempo, indicar-lhe o gênero e número. Mas como assim, professora? É assim, vai ter momento que o substantivo ele vai ser determinado de maneira clara na oração, de maneira específica. Quando isso acontecer, nós vamos ter o artigo definido. E vai ter momento que o substantivo vai ser generalizado. Quando isso acontecer, nós vamos ter o artigo indefinido. Que o artigo indefinido, ele não define de maneira clara o substantivo. E ao mesmo tempo, vai indicar o gênero e número. Gênero masculino e feminino e número singular e plural. Os artigos, eles são classificados em artigos definido, como eu já disse, e indefinido. Os artigos definidos são o, a, os e as. Observamos aqui que temos ele no singular, o e a, e no plural, os, as, e masculino e feminino. Masculino, o e os definidos, e feminino, a e as. Temos os indefinidos. Os indefinidos acontece o mesmo também com os indefinidos. Os indefinidos são uma, uns e umas. Um e uma no singular, uns e umas no plural, e uns masculino, uma e umas feminino. Eu coloquei aqui os exemplos. A cidade amanheceu em festa. Quem amanheceu em festa? A cidade, Então, eu estou definindo de maneira clara o substantivo, que é cidade. Então, nesse caso, nós temos o artigo definido. Artigo definido A, porque eu estou especificando de maneira clara o substantivo. Nesse outro exemplo, há um homem na sala de espera querendo falar com você. Quem está na sala de espera? Um homem. Que homem? Qualquer homem, Pode estar lá na sala de espera. Então, eu não estou especificando, eu não estou determinando de maneira clara o substantivo. Nesse caso, nós temos um artigo indefinido, que é um homem. Tem um homem lá na sala, mas eu não estou definindo que homem, não estou especificando, eu estou generalizando. Então, nesse caso, nós temos um artigo indefinido. Quando o substantivo é especificado de maneira clara, nós temos os artigos definidos.
de maneira generalizada, indefinidos. Entendido? E quanto aos numerais, os numerais nós temos, eles fazem parte, por sua vez, do grupo de palavras que indicam quantidade, número de ordem, multiplicação ou fração. Eles se classificam em cardinais, que indicam quantidade, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Temos os ordinais, que indica ordem, posição, primeiro, segundo, terceiro. Os fracionários, que, como o nome já diz, indica fração, né? 1/4, 2/3, 3/5 e assim por diante. Temos os multiplicativos, que é dobro, triplo, quádruplo. Temos também os coletivos. Os coletivos vão indicar dezena, centena, dúzia, milhar, entendeu? Então, os numerais, eles são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo: foram 6 dias esperando pela correspondência. Então, 6 dias indica o quê? Quantidade, está indicando a quantidade de dia que fiquei esperando pela correspondência. Então, nesse caso, nós temos um numeral cardinal. O outro exemplo: terminamos em 8º lugar no campeonato e quase não conseguimos a classificação para a próxima temporada. 8º lugar. 8º lugar indica o quê? A posição, a ordem que eu fiquei. Então, é um numeral ordinal. No outro exemplo: consegui revender a mercadoria pelo triplo do valor. Multiplicativo, né? No outro exemplo, eu gostaria de levar somente meio pão. Meio indica o que? Uma fração, então é um numeral fracionário. Não conseguimos salvar nem 1/3 da plantação. 1/3, fração também, então é um numeral fracional. Eram talvez 2 ou 3 centenas de homens quando teve início a batalha. 2 ou 3 centenas, então é um numeral coletivo. Passou-se já uma década desde o início da vigência da nova legislação. Década indica também, é um numeral coletivo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente classificar quanto artigo ou numeral. Vamos lá. Primeiro exemplo: a decomposição desse material pode demorar 1 século. Nós temos aqui a palavrinha destacada 1. Esse 1 aqui é um artigo ou um numeral? A decomposição desse material pode demorar 1 século. Está indicando o quê? Quantidade. Então, não é um artigo, né? É um numeral, porque expressa quantidade. O prêmio foi entregue a um garoto. A quem o prêmio foi entregue? Um garoto. Então, nós temos aqui um substantivo indeterminado. Então, não está indicando quantidade, e sim generalizando o substantivo. Nesse caso, é um artigo, não é um numeral. Na biblioteca, havia apenas um garoto estudando. Um garoto estudando, aqui já expressa quantidade, já é um artigo indefinido. Gabriel comeu 1/3 da torta. 1/3 é uma fração, então é um numeral fracionário. Nesse outro exemplo:
Esse filme é de segunda categoria. Segunda palavrinha em destaque é um numeral o quê? Ordinal, né? Que indica a posição. Fernando agora tem o dobro de trabalho na casa. É um numeral multiplicativo, dobro. Então é isso, galera. E vamos lá. Eu coloquei aqui também para a gente ler por extenso esses exemplos. Olha, eu vou relembrar a vocês que quando o substantivo vem antes do numeral, ele vai ser cardinal, ele vai ser escrito por extenso ou lido de maneira cardinal e não ordinal. Nesse caso aqui nós temos maratona, que é o substantivo, antes do numeral. Então, maratona 22. Aí nesse outro caso aqui, que nós temos o numeral antes do substantivo, lê-se 22ª maratona. Em caso de bispo, padre, aí lê-se João Paulo II. Então, nossa aula de hoje foi isso. Nós falamos dos artigos que se classificam em definidos e indefinidos. Os definidos, eles vão definir de maneira clara o substantivo, né? E os indefinidos, eles vão generalizar o substantivo. Eles não vão determinar de maneira precisa o substantivo. E o numeral é a palavra que expressa a quantidade exata de pessoas, de coisas ou lugar em que ela ocupa numa determinada sequência. Então, é isso. Nossa aula de hoje finaliza aqui. Lembrando que tem um exercício complementar, né, na página 104. E até a próxima!